Saudações em Cristo, em nosso Pai Criador, do céu, da terra e do mar e das fontes das águas, que nos concede o excelente e maravilhoso sábado, para que diante de sua presença, para que diante de sua glória, nós possamos o glorificar, como é de costume no céu, lá no centro da verdadeira adoração, como Paulo fala em Gálatas 4, 25, 26, a Jerusalém celestial. E a nós outros que também voltados para essa Jerusalém, pois nós não somos da de baixo, nós somos da de cima, nos pomos nesse momento para adorar, nos pomos nesse momento para bendizer, para glorificar o nome de nosso Pai eterno. Nesse dia que Ele separou para ser o dia especial da adoração. Desculpa aí. A nossa aliança com o nosso Pai eterno é algo muito sério, algo muito solene. Lembrando que antes de Cristo vir à Terra, o símbolo que representava a aliança do nosso Pai eterno com o nosso irmão eterno, a circuncisão, era a forma de os nossos irmãos, à época do Antigo Testamento, mostrarem-se leais e mostrarem fiéis ao nosso Pai eterno e ao nosso irmão eterno. Porém, quando foi na plenitude dos tempos, como diz a Sagrada Escritura, veio Cristo, sujeito ainda à lei, por isso que no 8º dia ele foi circuncidado. Porém, o Pai eterno revelou a João Batista, que sobre a que ele havia rejeitado a circuncisão devido à rebeldia, devido à indiferença do sistema hebraico, em haver rejeitado, em haver se alienado do nosso Pai eterno, em haver se distanciado. Então, Deus mudou o símbolo da aliança de circuncisão para o batismo. Porém, também agora, modernamente, nesses nossos dias, conforme a luz para os nossos dias, para nós não sairmos do foco, o Eterno também, devido às igrejas terem infelizmente, se constituído imagem da besta, de acordo com Apocalipse 13, e rejeitado a mensagem do Senhor, então o Eterno também agora, nesses últimos dias, revelou a sua serva, Deusilene Souza, e ao seu líder atual, o irmão Elias Joanã, colocou no coração deles agora que não é mais o batismo, que ele rejeita o batismo. Agora é o confessar, levantando a mão para o alto, que dia 10 de junho, que Cristo vai incorporar no seu servo Elias Joanã para pelejar contra a besta, para pelejar contra a imagem da besta, para pelejar contra as nações. No cumprimento de Apocalipse 17:14, que vão pelejar contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, porque é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, e com o Cordeiro os seus eleitos, todos os que fizerem sua profissão de fé. Não é mais o batismo, Deus rejeita o batismo, agora é o confessar, levantando a mão para o alto, que Cristo vai incorporar em seu servo Elias Joanã. Em Judá, conforme Gênesis 49:9, Cristo encarnou. Como diz lá Gênesis 49:9, da bênção de Jacó a Judá, disse Jacó: Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu. Falando da ressurreição de Cristo. Então, em Judá, Cristo encarnou quando nasceu na tribo de Judá, que é José, embora Cristo não foi gerado por José, foi gerado pelo pai, por ventre da Virgem, Maria, mas Cristo nasceu na tribo de Judá. Agora, Cristo está com o seu corpo físico lá no lugar santíssimo, no segundo compartimento do santuário celestial, que é chamado de lugar santíssimo,
a mediar e a interceder por nós. Mas agora, no período agora que as nações vão se regimentar contra o Cordeiro, ele vai descer do céu, como diz Apocalipse 18. Outro anjo com grande autoridade. Então ele se incorpora no seu líder para pelejar contra as nações. Conforme nós vemos em Deuteronômio 33, 22. Um paralelo igual ao que Jacó falou para Judá. Aí Moisés fala da tribo de Dan. Dan é leãozinho, da presa subiste. Não, Dan é leãozinho, saltará de Bazã. Diz Moisés de Dan. Deuteronômio 33, 22. Dan é leãozinho, saltará de Bazã. Leão jovem, leão vigoroso, porque o leão da tribo de Judá, com poder e glória, vai incorporar no seu cérebro. Cumprindo também a bênção que Jacó também pronunciou para Dan, lá em Gênesis 49, 16 a 18. Dizendo assim: Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Falando da prudência de Cristo em Dan, e da prudência de Dan também, dizendo assim: Dan é serpente, morde o talão dos cavalos e faz com que os cavaleiros caiam. Aí Jacó fala assim, chama Dan de meu Senhor. Por quê? Se um só o nosso Senhor é Cristo. Porque Cristo incorporado em Dan, nós vamos chamar Cristo também de Dan, chamar Cristo de meu Senhor, porque ele vai estar em Dan. Então, meu irmão, pensando nisso, que a minha irmã, eu tenho uma irmã que ela dia 26 do mês passado, ela completou 72 anos. É a minha irmã primogênita da parte de minha mãe. O nome dela é Vani. E ela, eu conversei com ela, digo: Vani, você, como Antônia, você quer também fazer a sua profissão? Ela disse que queria. Então, nesse momento, um momento solene, que é o momento que acontece a alegria no céu, quando um pecador expressa sua profissão de fé. Porque minha irmã, ela teve muitas lutas na vida dela. Ela faz mais de 20, foi na eleição de 2000, mais de 20, por volta de 25 anos, que ela foi acometida de um problema do derrame, mas mesmo em meio a essa fraqueza, mesmo em meio a essas lutas, mesmo em meio a essas provações, ela sempre teve a sua confiança, a sua fé. Tem vezes que ela fala palavras que me admiram muito. Aconteceu um episódio triste a semana passada, e ela disse: não há motivo para fazer isso. Devemos resistir o inimigo e não dar gosto ao inimigo fazendo isso. Quando fala sobre um suicídio que aconteceu. E eu digo: minha irmã, você me surpreende, porque você tem uma fé, você tem ânimo, você tem coragem, né? Você está falando essas palavras aí. E Deus nos dá essa alegria de ter essa minha irmã. Então eu vou rodar nesse momento a câmera. É claro que eu vou auxiliar ela. Vou auxiliar ela dizendo as palavras, né? E então eu vou auxiliar ela. Aqui ela já levantou a mão para o alto. Vou rodar a câmera, tá vendo? Já levantou a mão para o alto porque ela deseja do seu coração fazer essa profissão de fé. Minha irmã, você repita assim: Eu, Evani, acredito que Cristo vai incorporar no seu servo Elias Joanã para pelejar contra a besta e a imagem da besta. E contra todos que se posicionar em favor da besta. A imagem da besta. E para realizar uma grande obra. De vitória. Em favor do bem. Amém. E amém. Amém. Louvado seja o nosso Pai Eterno. E aqui também, nesse vídeo também, expressar o nosso Pai Eterno, a nossa ação de graça, né, Vani? Muito obrigado, meu Pai. Repita: muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado, meu Pai. Porque dia 26 de abril. Completei 72 anos.
Muito obrigado, Muito obrigado. meu Senhor. Meu Senhor. Amém Amém. e amém. Amém. Louvado seja o nosso Pai eterno. Meu irmão, os irmãos que assistirem esse humilde vídeo, mais que um vídeo de sinceridade, eu louvo ao meu Pai eterno, louvo ao meu irmão eterno, porque minha irmã teve essa coragem. E ela está praticando o bem. Se ela no momento chegar a dormir, Cristo ouviu ela fazendo essa profissão de fé. Cristo, seu grande representante no santuário celestial, no lugar santíssimo. E ele mesmo, quando nós fazemos uma profissão de fé, ele mesmo perdoa. Como você acredita, né, minha irmã, no perdão, né? No perdão, Isso. Ele, quando nós fazemos essa profissão de fé, nós estamos confessando ele. Nós estamos acreditando que realmente, como João, quando lá em Apocalipse 10, viu Cristo bradando em alta voz, como um leão, falando aí já, naquele momento ali, Cristo revelando para João sobre esse mistério da incorporação agora no último dia. Não é mais encarnação, agora é o mistério da incorporação. João ia escrever, só que o anjo disse, não escreva, João. Porque essa é uma luz para os nossos dias que só seria revelada para a serva Deusilene e o nosso líder, irmão Eli Joanã, pois se tivesse sido escrito, muitos hoje iriam aparecer dizendo que Cristo ia incorporar nele. Hoje ninguém, nenhum outro, está dizendo que Cristo vai incorporar nele, pois só o seu servo, aquele a quem Deus revelou este mistério, a ele primeiramente foi revelado. E agora a nós outros que vamos também, que já estamos dando a mensagem do quarto anjo, já fazemos parte do ministério do quarto anjo, para a honra e para a glória do nome do nosso Pai eterno. Aqui um vídeo desse momento feliz, que com certeza a alegria no céu e a alegria também aqui nossos corações na terra. Esse vídeo maravilhoso aqui da profissão de fé da minha irmã, levantando a mão para o alto. E com certeza Deus vai trabalhar em outros corações, em muitos corações, uma grande multidão que entenderão essa luz para os nossos dias. Que também faz parte da luz da mensagem do quarto anjo, que dará força à terceira mensagem angélica, que denuncia agora a besta, principalmente no período agora que ela está subindo do abismo e marcha para a perdição a partir de 2013. O terceiro aspecto do sistema papal. Agora dominando os 10 reis, dominando as 10 supernações, para pelejarem contra o Cordeiro. Mas o Cordeiro os vencerá, incorporado em seu servo Elias Joanã, a partir do dia 10 de junho de 2025. E aí o leão da tribo de Judá, no leão da tribo de Dan, vai dirigir de maneira solene, de maneira especial, os 144 mil discípulos, para, com fé e obediência, para cumprir o que está na profecia, servo de Deus com o rosto iluminado, a resplandecer de santa consagração, sairão nas várias partes da terra, dando o último convite de misericórdia de Deus ao mundo. Doentes serão curados verdadeiramente. Verdadeiros milagres acompanhará o quarto anjo, como foi na época apostólica. Porque a obra que Deus realizará agora será muito mais copiosa do que na época apostólica. Deus nos encorajará. Já está nos entusiasmando, porque nós estamos vivendo o período dos anjos da preparação, do entusiasmo santo. E como parte desse entusiasmo santo, a alegria de nós ver pessoas tomando suas decisões, colocando-se ao lado do nosso Pai eterno, nosso irmão eterno. E você que ainda não fez a sua profissão, ao você assistir esse vídeo, se anime e examine que Cristo falará, como diz lá Isaías 48, 11, 12, Isaías 28, 11 e 12, Cristo falará por meio de lábios gaguejantes. O leão da tribo de Dan é comparado a um lábios gaguejante. Mas está lá no verso 12. Dai descanso ao cansado. Este é o refrigério.
muitos não vão querer ouvir, mas muitos não quiseram ouvir. Mas se você ouvir, você será considerado filho de Deus. E então, esta profecia também está, além de Isaías 28, 11 e 12, está em Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que venha um tempo de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus. E minha irmã, entendendo que agora não é mais arrependei-vos, pois, e convertei-vos, e seja batizado, em nome... não, porque agora Cristo rejeita o batismo, como rejeitou a circuncisão por causa da apostasia hebraica. Cristo agora rejeita o batismo por causa da apostasia das igrejas, da igreja mãe, o sistema papal, a besta que sobe do abismo para a perdição, as igrejas filhas, a imagem da besta, todas as igrejas, rejeita e rejeita também o símbolo, porque não estão sendo mais fiel ao Criador. E agora aceita o confessar, levantando a mão para o alto, faz parte do grupo que está fora das Babilônias, denunciando a falsa liberdade religiosa, denunciando a falsidade dos forli, os fóruns de liberdade religiosa, porque as igrejas agora estão agora no poder civil, comandando o poder civil, os braços de Daniel capítulo 11, para pelejarem, para perseguirem, mas nós somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus continue, principalmente nesse santo dia de sábado, nos alegrando, fazendo nós cavalgar sobre os altos da terra, que é vencer os orgulhosos da terra, a besta e a imagem da besta, vencer os dominadores desse mundo tenebroso, e nos sustentar com a herança do nosso pai Jacó, que é o leão da tribo de Judá, que da presa subiste, da morte da eterna subiste. E assim, ao nós guardar o santo sábado, Deus nos assegura com essa promessa. Amém e amém. Mais um vídeo para o canal Profecias Finais, para o canal Enoque Castro, Filho do Pai Eterno. Amém e amém.